Vamos, de uma maneira rápida, aqui meditar na palavra do Senhor por alguns minutos. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Capítulo de número 8. Glórias a Deus. Capítulo número 8, um versículo muito conhecido de todos nós, verso 1. Graças a Deus. Diz assim o texto sagrado para mim e para você nessa noite. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pode se assentar, irmãos. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos pela Tua palavra nessa noite, por tudo que o Senhor já fizera no nosso meio. Já estamos numa condição de abençoados nesta noite. Mas fizemos a leitura da Tua palavra. Fala conosco de uma forma especial. Nos orienta o Espírito Santo de uma forma especial. Se nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero aqui, numa noite de Santa Ceia, deixar para você um momento de aplicação da palavra do Senhor, onde eu quero te relembrar a sua condição antes de conhecer a Cristo e a sua condição hoje. O que estava sobre a tua vida antes de você aceitar a Cristo como Senhor da sua vida e o que paira sobre a sua vida hoje. Qual é a sua condição hoje? Nós, irmãos, quando olhamos para a palavra do Senhor e quando olhamos para a cruz do Calvário, quando entendemos todo o plano da redenção, que na cruz é manifesto em favor de todos os homens, quando nós temos a compreensão, o significado de tão grande interesse de Deus por todos nós, de tão grande amor de Deus por todos nós, nós somos reconhecedores disso e nós queremos exaltar a Ele, queremos glorificar a Ele, queremos constantemente declarar o nosso amor e a nossa gratidão a Ele. Noite de Santa Ceia, eu já disse para você por várias vezes que eu não consigo deixar de falar sobre este assunto. O Espírito Santo me faz, como pastor, ensinar a igreja, mostrar a igreja, doutrinar a igreja, no sentido de nós estarmos sendo homens e mulheres que nunca tiram seus olhos daquilo que Jesus fez por nós. Porque o inimigo tem lutado contra mim, contra a tua vida, para nos levar a olhar para outros lados, para outras situações. Tem tentado virar os nossos rostos para olhar para os problemas, para os desafios, para as dificuldades, para as circunstâncias do dia a dia, para os momentos adversos, para que nós venhamos nos esquecermos qual é a nossa condição hoje, o que é de benefício que nós alcançamos na nossa atitude de fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tem algo mais precioso na vida de alguém. Repito para você, irmãos, não tem algo mais precioso na vida de um ser humano do que ele ter a fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De nele confiar, de para ele viver e de nele esperar todas as coisas. Amados, o fato de nós estarmos aqui hoje é que nós entendemos plenamente que nós estávamos numa situação
numa condição de culpa. Havia uma culpa sobre as nossas vidas. Havia uma condenação sobre as nossas vidas. Havia já determinado sobre a minha e sobre a tua vida uma condenação, uma culpa. Mas Cristo foi ali naquela cruz, como um cordeiro sem mancha, sem pecado, sem falha, sem erro, puro. E mudou este quadro. E transformou este quadro na condição de culpado, de condenado. Hoje a igreja de Cristo está na condição de filho, de salvo, de liberto, de restaurado, de ter o nome escrito no livro da vida. Quer benefício maior que este, irmãos? Da condição de culpa, de culpado, de condenado. Agora a palavra de Deus vem olhar para mim e para você e vem declarar: portanto, agora. Por que agora? Porque é depois que nós reconhecemos isto que eu acabei de passar para vocês, a obra da cruz. De que a partir do momento que nós levemos a nossa fé a Cristo, a Ele somente. Portanto agora, depois disto, depois que você o recebeu como Senhor da sua vida, portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não tem mais o direito de apontar o dedo para você, porque em Cristo Jesus você está de vestes brancas resplandecentes. O sangue do Senhor vertido na cruz do Calvário fez com que a sua culpa fosse tirada, fosse riscada. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário te perdoou pelos seus pecados e pelas suas iniquidades. Entendidos disso, compreendidos disso, eu não não tenho direito de deixar de continuar na presença dEle, o adorando e dizendo: foi por amor, foi por amor. Como as crianças cantaram: eu não entendo, eu não compreendo. Porque você era culpado. Sabe o que você fez para merecer o livramento? Sabe o que você fez para merecer ser tirado de você a culpa? Absolutamente nada. Nada. Tudo foi pela graça. Tudo foi por causa dele. Somente a sua fé nele proporcionou o resultado que você vive hoje. Irmãos, dentro desse raciocínio, você quer mudar de condição? Eu não. Senhores querem? Que condição privilegiada. Estar em Cristo, como o apóstolo diz aqui, nos dá o direito, nos dá a oportunidade de estarmos livres diante da condenação do pecado. Estar em Cristo é não existir sobre a nossa vida o peso, a mancha do pecado. Porque a Bíblia diz, a palavra do meu Deus vem dizer: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. A epístola aos Romanos é uma epístola extremamente valiosa para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Paulo é o autor, portanto, foi ele quem ditou todas estes capítulos a um homem chamado Tércio, na casa de Gaio, em Corinto,
Na cidade de Corinto existia um homem chamado Gaio, que recepcionou a Paulo, que deu a oportunidade de Paulo passar uns dias ali, na casa dele. E na casa desse homem chamado Gaio, na cidade de Corinto, Paulo tinha alguém que estava ao seu lado, de nome Tércio. Ô Tércio, você que está junto com Paulo lá? E era tipo de um tabelião, um escritor de Paulo. A Bíblia vai dizer isto lá no capítulo 16 de Romanos, no capítulo de número 29. E lá no capítulo 16, no versículo de número 22, vai dizer para você que Tércio falando que ele escreveu, segundo a orientação de Paulo, aquilo que o Espírito Santo designava a Paulo. É uma epístola fabulosa, que no capítulo 1 ela vem nos mostrar que o Evangelho de Cristo, Paulo querendo dizer aos romanos, afirmar aos romanos, declarar aos romanos, que o Evangelho era o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois de todos quantos viessem a crer. E vem falar da soberania do Evangelho. Ele vem falar da importância de os romanos acreditarem no Evangelho de Cristo, porque ele não era somente um evangelho onde falava da história de alguém que veio a este mundo, que nasceu, que viveu 33 anos nessa terra, e que por ter 3 anos e meio, teve um ministério maravilhoso, onde ele curou, restaurou, libertou, mudou situações de vida de pessoas. E não é somente um evangelho que emociona, que deixa uma história linda, mas o evangelho de Cristo, Paulo queria deixar bem claro para os romanos, ele é extraordinário, ele é poderoso, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é isso, irmãos, ele muda verdadeiramente, ele transforma verdadeiramente, ele faz nova todas as coisas. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. No capítulo 2, Paulo vem falar aos romanos a respeito da hipocrisia dos homens, da hipocrisia dos religiosos, que sabem olhar, apontar o dedo, mas não vivem aquilo que pregam. Se você for olhar no capítulo 2, versículo número 21, tu pois que ensinas a outros, não ensinas a ti mesmo. Paulo no capítulo 2 falando que muitos sabiam só olhar o erro dos outros, mas não sabiam olhar para si. Sabiam apontar o dedo para os outros e dizer isso é pecador, mas não olhavam para os seus próprios caminhos. Uma hipocrisia religiosa, onde queriam ensinar outros, mas não ensinavam a si próprios. Paulo, ele fala no capítulo 2, acerca dessa filosofia hipócrita dos homens. Nos dias de hoje não é diferente. No capítulo 3, Paulo vem expondo aos romanos e a todos os ouvintes da palavra do Senhor a condição daquele que não conhece a Deus, daquele que não se entrega a Cristo. Coloca para mim lá, é Marissa que está lá, por gentileza, filha. Romanos capítulo de número 3. Paulo vem mostrar no capítulo 3. No capítulo 1 ele fala, ele mostra que o Evangelho é o poder de Deus. No capítulo 2 ele vem mostrar aos romanos da filosofia hipócrita que muitos tinham e viviam. E no capítulo 3 ele vem mostrar de uma maneira clara, de uma maneira absoluta, de uma maneira explícita, o pecado de todos os homens, o comportamento pecaminoso de todos os homens. Capítulo 3, versículo de número 10. Coloca lá para mim, filha. Como está escrito:
não há um justo sequer, nem sequer um. Paulo falando aquilo que eu falei para você antes, na introdução dessa palavra, qual era a minha condição e qual a condição que você se encontra hoje. Versículo 11, filha. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo trazendo estes esclarecimentos para os irmãos de Roma. Versículo 12, filha. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum só. Por nosso ensinamento, nós não merecíamos nada. Nós tínhamos a nossa culpabilidade. Nós estávamos diante dos nossos pecados e iniquidades que nos afastavam de Deus. E não existe nenhum homem sequer neste mundo que possa dizer: eu sou justo. Que possa se justificar a si mesmo. Porque a Bíblia vem dizer: não há um que faça o bem, nenhum só. Todos se extraviaram, todos pecaram. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava ensinando aos romanos: todos precisam da salvação que só Cristo pode proporcionar. Só Ele pode oferecer. É como o irmão disse aqui hoje: eu procurei em outros lugares, mas não achei. Somente em Cristo eu achei salvação. Não há outro caminho, filhos. Versículo de número 23, filha Marissa, por favor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai dizer alguns, a Bíblia vai dizer algumas nações, alguns povos. Não, a Bíblia vai dizer todos. Inclui a todos nós, inclui toda a humanidade. Todos pecaram e estão destituídos de Deus. Tu está entendendo, irmão, que o Espírito Santo quer nos relembrar nessa noite? Se não fosse Cristo, se não fosse a obra redentora, se não fosse a cruz do Calvário, se não fosse o grande amor de Deus que enviou seu Filho, como nós estaríamos hoje? Com a culpa sobre o nosso ombro, com a culpabilidade sobre o nosso ombro, com a condenação sobre a nossa vida. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus vem dizer para você: portanto agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Porque você foi bonzinho? De maneira nenhuma. Porque você mereceu? De maneira nenhuma. Você estava numa condição de pecador, de iníquo, extraviado. Mas o amor de Deus te alcançou. Glória a Deus. Mas nós fomos reconhecedores daquilo que Deus fez por toda a humanidade. E um dia eu e você dissemos: eu, Senhor, reconheço isso. Eu quero, Senhor, viver contigo, caminhar contigo, andar contigo. Porque o que o Senhor fez por mim foi muito grande, muito especial. E a partir daí, o poder de Deus, a glória de Deus envolveu, invadiu a sua vida. Riscou a culpabilidade, riscou a condenação, tirou a condenação. Não existe mais sobre ti a culpa, não existe mais sobre ti o peso do pecado. Glória a Deus. É isso que a igreja precisa se estruturar, irmãos. É nestas verdades, é nessa doutrina da cruz, da salvação em Cristo Jesus e única em Cristo Jesus, no Evangelho que faz essa diferença.
E Paulo escrevendo, se não me falha a memória, aos Gálatas, ele diz: se alguém pregar outro evangelho, é vocês que não for esse, de Cristo ressurreto, de que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, e pela graça Ele te fez salvo, seja este anátema. Não existe outro evangelho, não existe outra verdade. A verdade é que sobre nós existia culpa. Nós estamos observando nos versículos bíblicos. Paulo no capítulo 3, ele vem mostrar ao homem o seu comportamento pecaminoso. A epístola aos Romanos era muito apreciada pelos estudiosos. Glórias a Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a condenação que é em Cristo Jesus. Irmãos, pelo amor de Deus, sendo justificados gratuitamente, não pagamos nada, tínhamos culpa, tínhamos condenação, tínhamos extraviado a moral, tínhamos extraviado com as nossas atitudes e pecados, mas nós somos justificados gratuitamente pela graça. Paulo escrevendo a Tito, ele diz: a graça de Deus tem se manifestado a todos os homens, trazendo salvação. Nós fomos contemplados com isso. Sabe, irmãos, tem gente que é capaz de falar: pastor, eu estou na igreja há tantos anos, eu nunca recebi um milagre grande. Não, quer maior milagre que esse? Quer maior benefício que esse, meu Deus do céu? Irmãos, quer melhor resultado do que esse, irmãos? Que coisa mais formidável! Nós encontramos um grande tesouro. Aleluias! Glória a Deus! Versículo 28, Maressa. Já estamos concluindo, irmãos. Concluímos, pois, olha Paulo dizendo aos Romanos: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Paulo no capítulo 3 também ele está mostrando, e depois nos próximos capítulos ele vem também falando de uma forma muito grande sobre isso, que a lei não justificou ninguém. Ninguém foi capaz de cumprir a lei. E que a única maneira de obtermos a salvação é pela fé, exclusivamente e absoluta em Cristo Jesus. Não existe outro intermediário, não existe outra pessoa a não ser o meu, o teu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos a uma conclusão: que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Tudo foi pela fé, tudo foi de graça, favor imerecido. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Versículo de número 20. Do capítulo 3, versículo de número 20. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela veio informar que o homem era pecador e precisava de reconciliação. A lei, ele veio mostrar de uma maneira clara que o homem era culpado, estava condenado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas a obra da cruz veio mostrar que há uma oportunidade, que há uma possibilidade, que de graça nós podemos receber, se nós aderirmos a esta fé, na pessoa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo.